Shalom Adonai, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira e estamos findando a semana falando de pessoas que tiveram encontro com Jesus. E quanto mais compartilho sobre estes encontros, fico fascinada com a capacidade de Deus amar-nos com um amor tão imensurável. O que dizer? Qual o tamanho, o comprimento, a altura ou a profundidade deste amor? Apenas somos inundados, mergulhados, submersos e envolvidos de tal forma que só resta nos rendermos a Ele. A vida possui começo, meio e fim. Toda a história precisa de começo, meio e fim. Mas a personagem de hoje passou um momento da sua vida que deve ter pensado: Deus, onde você está? Deus, por que me abandonou? Quando uma tragédia nos ocorre, muitas das vezes reagimos assim, porque parece que a nossa história ficou sem sentido, faltou o meio, faltou o fim. Quando a dor é tão grande e pensamos que não vamos encontrar a felicidade novamente, ou que não voltaremos a ter motivos para sorrir, acreditamos que não há mais esperança ao futuro. Nestas horas, pensamos em olhar para trás e desistir. Quando a dor é tão grande que nos paralisa, nos cala, nos tira a voz, tira o brilho dos olhos e as lágrimas embaçam a visão. O medo, o pavor, a angústia é o vazio da perda que rouba a paz, a alegria, os sonhos. Todo este misto de sentimentos envolvia o coração da personagem que nós vamos falar hoje, a viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 17, diz o seguinte: Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que tivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Sabe, para aquela mulher restava agora cumprir um protocolo social, enterrar o filho e começar uma caminhada que há um tempo atrás ela já tinha feito. Aquele caminho já era conhecido por ela. E ela havia levado seu marido, porque ela era uma viúva. Ela havia levado seu marido naquele caminho. O amado da vida dela, aquele a que ela escolheu para viver toda a sua vida. Sua história brutalmente encerrada. Talvez no caminho, acompanhando o esquife de seu filho, pensasse em todos os planos da vida que sonhara para a sua família. Sabe, a nossa vida se divide entre antes e depois. Aquela mulher vivia o antes e depois da morte do seu marido. E naquele dia deveria ser por volta das 15 horas, pois era a hora que geralmente ocorriam os enterros. Saiu a multidão em direção ao portão da cidade de Naim, acompanhando aquela viúva e carregando seu filho no esquife. O barulho do choro e a multidão e muitos acompanhando. E com certeza aquela mulher, ela poderia estar dizendo: é o fim, acabou. A morte sempre traz esse sentimento. É o fim, acabou. Não volta mais.
No mesmo instante, entrando na cidade, vinha uma multidão também, acompanhando os discípulos. E Jesus, o autor da vida. João 11, 25, 26 afirma Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Como já dissemos, Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para transmitir a mensagem do amor e do perdão de Deus. Então entenda, no dia anterior, Jesus estava em Cafarnaum realizando uma cura ao servo de um centurião. Caminhou cerca de 52 quilômetros no dia seguinte para vir restituir os sonhos, a esperança, a vida, a história de uma mulher de Naim, que era viúva. O verso 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Mais uma vez, a capacidade incrível de Deus de olhar para nós, de nos observar. Isso quer dizer de ouvir o nosso clamor. Jesus, ele sabia exatamente onde ele deveria estar às 15 horas. Ele tinha que estar chegando naquele portão, porque naquele portão estava saindo um velório. Uma mulher sofrida que não tinha mais ninguém, que tinha perdido o marido e que agora havia perdido o seu único filho. Salmo 68:5 diz: Deus, ele é pai de órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua habitação. A palavra compadeceu-se quer dizer teve íntima compaixão. Dentro dos originais hebraicos quer dizer no íntimo, no útero, na mama. Quer dizer que Deus tratou ela como filha. Ela não tinha mais ninguém. O marido morto e o menino era o único filho. Jesus se identificou com aquela história, pois ele também era filho único de Deus. João 3,16 diz: Deus deu seu filho unigênito, ou seja, seu filho único. E Jesus também haveria de morrer. Então, fala para a mulher: não chores, porque ele se compadeceu. Com certeza, na hora, lembrou: o meu pai vai passar por isso também. O dono da vida toca no esquife, porque não poderia tocar no menino, senão seria considerado imundo. Mas ele toca no esquife, e neste momento, a vida vence a morte. Isso significa, entenda, que aonde a vida chega, a morte tem que ir embora. Aonde a vida chega, e Jesus é o dono da vida, é a própria vida, a morte tem que ir embora. Para finalizar, eu quero que você saiba que o dono da tua história é Deus. Nas mãos dele está a caneta que escreve a tua história. E creia, se por acaso algo morreu na sua vida, se você se encontra como aquela viúva de Naim, pensando que tudo acabou, que não tem mais saída ou solução, que é o fim, Jesus chega hoje ao teu encontro e diz: não chores. E ordena: jovem, te ordeno, levanta-te. O filho da viúva ressuscitou. Os sonhos daquela mulher ressuscitaram. Seus planos, projetos, esperança, seu futuro. Deus deu tudo de volta para ela. Então Deus te convida também a permitir que Jesus, ele entre no teu coração e mude o rumo da tua história. Jeremias 29, 11 a 14 afirma Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus tem uma nova história para você. Hoje é tempo de restituição. Não desista dos seus sonhos. Que o autor da vida, que é Jesus, habita em teu coração.
tenha um abençoado fim de semana. Que você entenda que o Senhor, Ele tem todo o poder de dar vida em todas as áreas assoladas pela morte, que possa você ter sido atingido. Tudo que o inimigo tentou roubar, destruir, aniquilar de você, porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus, o autor da vida, ele veio para dar vida e vida com abundância, vida plena. Ele veio para ressuscitar, para restaurar, ele veio para restituir os teus sonhos. Eu desejo a você um bom final de semana. Na segunda-feira nós voltamos. Final de semana não tem mensagem, mas segunda nós estaremos aqui, se Deus quiser. Um beijo.